Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja pelas redes sociais marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Eu apresento o nosso convidado de hoje, o jornalista e apresentador Boris Casoy, para uma boa conversa com a gente nesta edição do programa Gente que Fala. Boris Casoy, tudo bem? Seja bem-vindo. Mauro, meus melhores cumprimentos e para você também, ouvinte do Gente que Fala, mais uma vez na Rádio Trianon, na Universal e todos os internautas que nos acompanham, com todo prazer vou conversar com vocês e com o Mauro. Muito obrigado. Vamos, então, iniciar nossa conversa. Olha, minha gente, o jornalista Boris Casoy, todo mundo sabe, um dos nomes, rostos e vozes mais conhecidos da televisão brasileira, uma trajetória que começou na extinta TV Tupi, mas que teve quase uma década de SBT, outra de TV Record, outra quase década de TV Bandeirantes, além de períodos mais curtos em outras emissoras, até chegar onde ele está hoje, na TV Gazeta, apresentando o Jornal do Boris. Boris Casanova fala para a gente como é que está o seu trabalho por lá. Você tem um jornal que você apresenta nas redes sociais. Este mesmo jornal é o que é apresentado na TV Gazeta, é isso? Mauro, deixa eu fazer uma correção por uma questão de justiça biográfica. Eu comecei, na verdade, numa pequena rádio chamada Santo Amaro, depois de uma passagem por uma rádio onde eu fiz um teste e fui aprovado, que era a Rádio Piratininga. A TV Tupi foi uma passagem minha no programa Mosaico na TV, um programa da comunidade israelita. Então, na verdade, a minha grande escola foi a Rádio Santo Amaro, embora eu tenha começado na Rádio Piratininga, ambas já extintas. Na TV Gazeta, eu estou, a partir das 8h45, de segunda a sexta, apresentando o telejornal. Na verdade, é uma repetição, é uma gravação do jornal que eu apresentei das 8 às 8h30. 15 minutos depois, ele é reapresentado pela Gazeta. Aí eu apresentei, tem uma relação aqui no YouTube, no Facebook, no YouBook, que é do Rio de Janeiro, que transmite depois o jornal em podcasts, Twitter, Periscope, no Alpha Channel, ao vivo, que é o canal de Alphaville, a antiga TV Alphaville, mudou de nome, e também, a partir das 9h, na YouBook FM, que também transmite na íntegra. Então, a TV Gazeta faz parte dessas plataformas que transmitem esse Jornal do Boris. Meia hora de papo com quem está acompanhando. Então, você destacou aí, Boris, todos os veículos, mas ele acontece ao vivo, das 8 às 8h30, no Alpha Channel, antiga TV Alphaville. Você faz ele de onde? Daí da sua casa ou tem da estúdios? Minha casa. Da minha casa, da minha mesa. Não há nenhum cenário. Nós preparamos apenas a mesa, o microfone, o material mínimo indispensável para transmitir pela internet. E aí cresceu. Quer dizer, tem duas presenças, que é a TV Gazeta e a TV Alphaville. Na TV Gazeta é uma situação especial. É uma situação especial porque eu não sou contratado da TV Gazeta. A Ultrafarma, do Sidney Oliveira, sim, que está comprando o horário. Ela apresenta uma chamadinha, lá embaixo na tela você vê Ultrafarma. Por quê?
por que ela cedeu esse horário para o Jornal do Boris? O Sidney gosta. O Sidney Oliveira gosta do jornal e a Ultrafarma resolveu me convidar, pegando 30 minutos dos tempos que eles têm na TV Gazeta e cedendo para esse jornal. Eu sou contratado da Ultrafarma. Agora, vamos falar do formato desse jornal. É um jornal de 30 minutos, com a leitura, né, dos principais assuntos do dia e os seus comentários. É diferente de um telejornal como nós estamos habituados a assistir, com reportagens e, enfim, os assuntos, né, sendo apresentados por meio dos repórteres, com um apresentador chamando as reportagens. É este o formato, né? É esse o formato. Esse formato não é uma ideia minha. Uhum. Ele tem o tom de homenagem, eu disse isso nas primeiras edições. Ele tem o formato homenagem ao Vicente Leporassi. O Vicente Leporassi, para as novas gerações, as antigas o conhecem muito bem, foi um radialista e jornalista de alta qualidade, que trabalhou durante anos e anos na Rádio Bandeirantes, no tempo que o rádio se escrevia rádio com R maiúsculo. O Leporassi, todas as manhãs, fazia um programa chamado Trabuco. E tinha uma musiquinha que abria: seu Leporassi, agora com Trabuco, vai noticiar as notícias dos jornais, uma coisa assim. E o Leporassi lia supostamente os jornais. Ele gostava de um deles, que era o Diário Popular, também já falecido, e ele ia lendo rapidamente as manchetes, o comecinho das notícias, e comentava. Ele fazia isso em 1 hora. Eu estou repetindo praticamente esse formato. Agora, não existia internet naquela época, nem se pensava em internet, era um programa de grande sucesso que morreu com ele. Era muito caracterizado pela presença dele, era feito por ele só. Então, tem essa homenagem ao Vicente Leporassi e tem esse formato muito parecido com o Trabuco. Então, não tem repórter, não tem, por enquanto, não tem entrevista. Estamos pensando que, num futuro próximo, poderemos ter entrevista, talvez ao vivo, não temos certeza. E, por enquanto, estamos tentando fixar o jornal. O jornal não tem 2 meses ainda. O jornal vai completar 2 meses agora, no final do ano, estamos no final do ano, e eu tenho esperanças de que ele avance consideravelmente. Estamos aumentando a audiência dia a dia, isso é positivo. A receptividade é grande. E, na verdade, ele vive não das notícias, mas muito mais da minha opinião. É um jornal, basicamente, de opinião. Interessante, Boris, porque é um jornal no meio da manhã na televisão, o que não é comum, mas nesse horário, os programas das emissoras são programas de entretenimento, né? Os jornais são mais cedo. E amanhã, a parte da manhã, é o horário nobre do rádio, né? Então, você traz para o meio da manhã uma opção para o telespectador que não existia, a não ser nos canais de notícias, Globo News, CNN, os canais que são 100% notícias 24 horas por dia. Então, essa também é a sua proposta, né? Isso tudo fica mais claro quando eu digo que é um jornal basicamente de comentários. Não tem intenção nenhuma de dar furos na CNN Sim. ou na Globo News ou nos jornais matinais das outras emissoras de rádio. Quem gosta de exercitar política, quem gosta de se opor ao que eu estou falando, quem gosta de concordar, tem aí a oportunidade. Na minha cabeça, Mauro, a tentativa é proporcionar a oportunidade de um exercício de cidadania. Concorda, não concorda, levanta o assunto, pensa ou não pensa,
baseado nas notícias dos jornais. Em alguns casos, eu mostro o jornal. Ponho o jornal diante da câmera, mostro o jornal, mostro uma fotografia ou mostro as manchetes e trabalho preferencialmente com os grandes jornais e com as grandes revistas. Não há preferências, não há uma ordem certa. O jornal claro que eu dou uma lida antes, acordo às 6 horas, o jornal entra no ar às 8, dou uma boa lida, já ouvi noticiário de rádio enquanto me preparo e procuro também buscar os sites dos principais jornais, da Globo também, o G1, para atualizar o noticiário, e não cair numa armadilha de dar notícias velhas, já superadas, ou um passo a mais numa notícia que eu já dei. As pessoas estão gostando, é um bate-papo como esse que nós estamos fazendo agora. Só que é monólogo, né? Eu faço sozinho e vou conversando, e até fica solto demais, às vezes perigosamente solto, viu? Porque eu vou falando, não tem nenhuma intenção de apoiar esse ou aquele governo, não tem nenhum vínculo governamental, não tem partido. É uma conversa de bar. Inclusive, Mauro, eu vou e volto. Eu posso tratar da vacina, abrir com a vacina, abrir com a questão da Covid, que é muito importante, que é o grande assunto do momento, depois passar para um outro assunto, sei lá, mesa da Câmara e do Senado, depois voltar para a Covid. Como a gente volta numa conversa informal de bar, não tem essa ordem, essa divisão mais burocratizada, que eu não estou condenando, mas é assim, dos noticiários de rádio e televisão. Internacional, nacional, vacina, política municipal. Não, eu vou conversando, as coisas vão saindo, eu vou emitindo opinião, tudo de improviso, e acaba saindo alguma coisa, acaba dando resultado. Quando termino o jornal, eu dou uma lambida na cria, assisto na TV Gazeta, eu apontei para lá, porque é lá que está o televisor, e vejo que, em grande parte das vezes, saiu direitinho, embora eu seja uma pessoa sempre insatisfeita comigo mesmo. Eu sempre acho que... Mas aí eu tenho um grupo de pessoas amigas que me dizem: olha, Boris, hoje saiu muito mal, você não devia ter feito aquilo, ter feito isso. Mas, de qualquer maneira, na média, as pessoas amigas que são críticas verdadeiras têm dito que o jornal tem funcionado. E assim eu vou tocando. Agora, Boris, esse trabalho de preparo do jornal, de preparo seu, né, para a formação do jornal, para a elaboração do jornal, é um trabalho solitário ou você tem uma equipe mínima? Bom, para quem não conhece TV, a TV tem no telejornal tem um espelho, aqueles assuntos que serão tratados, a entrada de cada assunto de acordo com aquele roteiro. Isso para você é no improviso? Você falou que a conversa vai e volta, de repente a condução faz retornar para um assunto, e esse é um trabalho solitário, ou você tem uma equipe pensando isso? Não, é um trabalho solitário, o roteiro são as manchetes e o que trazem as primeiras páginas dos jornais Folha, Estado, Globo, das revistas Veja, Carta Capital, Época, as revistas, outras revistas também, Isto É. Então, o que me pauta é o que está nas primeiras páginas dos jornais. Aliás, as televisões gostam muito de se pautar também, é segredo, pelas primeiras páginas dos jornais. O jornal, que é um todo informativo, pauta muito as televisões. Agora, existem duas televisões, a Globo News e a CNN, que são um todo informativo também. Então, elas procuram se pautar, até porque elas estão 24 horas no ar e, normalmente,
o pautar pelo jornal acaba sendo desinteressante. Não tem imagem também, então mas os noticiários do dia a dia da maioria das televisões olham muito os jornais que têm muita capacidade, têm muitos sensores, com S, tem muitos sensores na sociedade, na área política, então conseguem criar muito mais, pautar, criar assuntos. Quem mais me ajuda? Eu tenho um exército composto por 3 pessoas. Um amigo meu, que é o Fernando C.A., o Fernando é cantor, dirige um estúdio de gravação, conhece internet, e ele que está orientando essa questão de como deve ser, ele tem olhado as ferramentas que nos orientam também, uma espécie de Ibope virtual que existe aí, é um programa que nos orienta a ver como as pessoas estão recebendo, os melhores horários, o tipo de notícias. Em segundo, uma pessoa que já trabalhava comigo, que é o Cássio Emerick. O Cássio é engenheiro, trabalha comigo há muitos anos, desde quando ele não era engenheiro. Depois ele se transformou no engenheiro, estudou para burro não, estudou para engenheiro. É. E uma pessoa que eu brinco muito, que é a minha cozinheira, que é a dona Iraci Teixeira, que eu chamo de rainha de Ubatuba. Ela é de Ubatuba e ela é uma pessoa extremamente curiosa e extremamente inquieta. A Iraci é pedreira, ela estudou para isso, ela é eletricista, também fez curso de eletricista, e eu não sabia que ela tem curso de maquiagem. Ela tem curso de maquiagem e cabelo. Então, a maquiagem e cabelo fica por conta da Iraci, que conhece e faz muito bem, profissionalmente. Ela não fez uma escolinha simplesinha, nada. E também ela tem o dom. Então, essas 3 pessoas formam esse quadro. Eu brinco muito com a Iraci, eu chamo ela de Leonardo da Vinci de Ubatuba. E ela é uma espécie de Leonardo da Vinci porque ela faz tudo e faz muito bem. Inclusive, além dessas virtudes todas, ela cozinha muito gostoso e está comigo há muitos anos. E agora eu tive essa surpresa agradabilíssima de contar com ela, além das refeições, sobremesas deliciosas que ela faz, contar com ela para maquiagem e cabelo. Essa é a equipe. Essa é a equipe. É um pequeno exército, um pequeno exército. Eu brinco comigo mesmo dizendo, olha, você pode ter um pequeno exército de 2 pessoas que, se elas tiverem a capacidade de apertar um botão que dispara um artefato nuclear, elas podem ganhar qualquer guerra de um exército gigantesco. Então, é o exército Brancaleone, um pequeno exército com muito gás e que tenta produzir uma bomba atômica. Não sei se nós vamos conseguir, mas que estamos tentando, estamos. Você acompanha o programa A Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 em Santos. Estamos conversando hoje com o jornalista Boris Casoy. Estamos transmitindo também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. E para você que está com a gente nas redes sociais, você deve ter percebido instantes atrás, o Boris, em algum momento, apareceu numa outra câmera, ele está de frente aqui para a gente, mas ele apareceu numa câmera lateral. Esta câmera lateral, Boris, é o seu switcher, ou seja, a mesa que faz o corte para esta câmera, é ali que você fala isso é uma vergonha, ou precisamos passar o Brasil a limpo? É isso? De preferência, quando não sai de repente, quando dá tempo de virar, é nessa câmera. Dá para ligar outra câmera? Dá, né? Olha, é nessa câmera, uma perto da outra, e essa câmera também
que eu mostro os jornais assim. Ó, vou mostrar o jornal. Ó, é rádio com imagem, viu? Ó, assim eu mostro o jornal, a manchete e tal, nessa câmera. E nessa câmera são câmeras simples, de boa qualidade, e com essas câmeras eu trabalho. Mas quando o Fernando e o Cássio percebem que eu vou desencadear o Isso é uma Vergonha, eu viro para essa câmera. De vez em quando, nem eu sei quando eu vou dizer, e acaba saindo nessa mesma. Não tem muita ordem. É o improviso do improviso. Improviso do improviso. Boris, você, antes desse trabalho todo que você está realizando agora, a última emissora que você passou foi a Rede TV, e quando você saiu de lá e passou a desenvolver esse trabalho, em grande parte, nas redes sociais, nas plataformas digitais, e agora, por último, novamente numa TV aberta, TV Gazeta, o que passou pela sua cabeça em relação a lidar com esses novos meios tecnológicos, fazer um telejornal nesses novos meios tecnológicos? Qual foi o seu olhar para isso? Você acostumado a passar por SBT, por Bandeirantes, por Record, por Rede TV? Mauro, eu já tinha decidido, já tinha começado a me equipar, já tinha comunicado à direção da Rede TV que eu iria começar com esse jornal pela manhã. Quando eu fiz o meu contrato com a Rede TV há 4 anos atrás, eu já tinha colocado explicitamente que eu poderia trabalhar com internet. Hoje as emissoras reservam-se o direito de ter o seu contratado também para a internet. Eu não quis deixar dúvidas, a Rede TV concordou. Então, eu comuniquei à Rede TV que eu ia começar, comecei a me preparar. Por quê? Por que eu quis? Primeiro, porque é uma experiência nova. Segundo, porque é uma coisa que me chamou a atenção, me atraiu. É uma comunicação independente, você é dono do seu próprio nariz, olha que importante. Você não tem que responder a interesses de ninguém, você, na internet, não tem que tomar determinados cuidados, você tem que ser profissional. Jornalismo é jornalismo, mas você não tem que tomar determinados cuidados. E outra coisa, uma coisa que acabou acontecendo comigo sem querer, e é uma coisa da qual eu me orgulho, que é o seguinte: eu fiz rádio, comecei em rádio, passei por várias rádios, algumas, né? Eu não disse, eu omiti duas, que não podia ter omitido, o Dourado e a Jovem Pan, que se chamava Pan-Americana, e onde eu transmiti futebol. Na Rádio Santo Amaro também era esporte, e na Piratininga também era esporte. Talvez por isso eu consiga falar meia hora diretamente, esse treino que o rádio me deu. O improviso que o rádio ensina, né? Improviso e o fato de você falar bastante. Depois eu fiz assessoria de imprensa, saí da assessoria de imprensa, fui para a Folha de São Paulo, onde eu fui editor de política, editor da coluna Painel, editor-chefe, fui diretor da redação por 8 anos, fui para a televisão, então eu fiz imprensa falada e escrita, com uma passagem por uma assessoria de imprensa, televisão, e agora esse meio novo, relativamente novo, que é a internet. Então, do que eu me orgulho? De ter fechado um ciclo que envolve a notícia, um ciclo que todo jornalista, ou grande parte dos jornalistas, gostaria de fechar, passando por todo tipo de veículo. Então, agora, aparentemente, não surgiu outro veículo, ainda de repente surge,
eu estou completando esse ciclo com a internet. É muito gostoso isso. Eu olho para trás e fico satisfeito. Agora, e se por acaso aparecer uma outra oportunidade em qualquer outro lugar, isso pode acontecer. Não é que eu não vai, não aceite, mas a minha atividade, pelo menos nesse instante, a minha atividade principal a minha intenção é manter a internet como número um, como atividade jornalística profissional. Eu estou me realizando, eu estou gostando, eu estou profissionalmente muito feliz, muito feliz. Boris, você falou a respeito das rádios pelas quais você passou. Eu tinha dito aqui na abertura, e você fez a devida correção, eu falei que a trajetória começou na extinta TV Tupi, é que a gente fez uma compilação aqui em relação à sua passagem na TV, mas tem toda uma fase anterior, como você salientou agora, em relação às rádios. Pouca gente sabe que você chegou a narrar futebol e você parece que não se adaptou, não se deu bem com isso, não gostou de narrar futebol ou não... a camisa não serviu, não ficou bem, você achou que não era muito a sua praia? Não, eu, eu, menino, me imaginei, gostava de duas coisas, esporte, especialmente futebol, e rádio. Então, eu juntei as duas coisas e sonhei em ser locutor esportivo. Me realizei. Eu achava que a minha carreira ia ficar ali. As circunstâncias, a vida foi me conduzindo por outros caminhos, que são caminhos paralelos. Quando eu estava na Rádio Eldorado, onde se falava doce, era uma emissora de música fina, de escolhas muito bem refinadas. A rádio a era voz naquele tempo, ainda é, mas é outra coisa. a voz de Não, Mário Lima, né? Mário Lima está vivo, é meu amigo, acabou de completar 80 anos. Rádio Eldorado. Eu era uma daquelas vozes, Rádio Eldorado, música norte-americana, tal. Eram 6 locutores de vozes padrão parecidas. E antes da Eldorado, aí eu entrei na faculdade de Direito, que eu não completei, eu fiquei com a matrícula trancada no 5º ano. Aí eu já estava na Rádio Eldorado, já comecei a sobrevoar a notícia. Da Rádio Eldorado, eu fui convidado para ir para uma assessoria de imprensa que eu fazia junto com a Rádio Eldorado, do então secretário da Agricultura, Herbert Levy. Então, a vida foi me conduzindo por outros caminhos e eu fui me afastando da transmissão esportiva, até porque a transmissão esportiva não estava, naquele momento, me oferecendo condições de salário, sobrevivência que essas outras situações me ofereciam. Então, foi indo, foi mudando, eu fui ficando mais velho, deixei de ser um menino, enfim, outras experiências, e não que eu tenha me dado mal com futebol, com esporte, ou que eu não goste. Aconteceu, mas eu gosto muito, continuo gostando. Não sei se eu seria capaz de narrar, eu acho difícil. Também a narração mudou muito de futebol, é diferente, inclusive na televisão. Tem gente muito boa, a concorrência é muito grande. Agora, então, a situação é grave, porque as emissoras de rádio, televisão, toda a imprensa está sofrendo com as dificuldades econômicas do país, com a pandemia. Então, eu tenho saudades daqueles tempos. De vez em quando ainda ligo o rádio para ouvir uma transmissão, deixo a televisão deixo a televisão ligada e ligo a imagem do rádio. Enfim, tenho saudades.
foram bons tempos que passaram do começo da minha carreira. Mas eu gosto, sim, não foi... Nem me espantei, nem fui espantado do rádio. O narrador de futebol de rádio é um artista, né? E você acompanha essa arte, né? Baixando o som da televisão e aumentando do rádio, porque ele transmite a partir da voz todo um cenário daquele jogo que, às vezes, você vendo pela televisão, aquilo não está presente. Ele consegue desenhar na cabeça do ouvinte. É uma arte, é uma arte. É uma arte. Hoje também o grande locutor, o grande narrador de futebol ele também é um espetáculo, porque tem um monte de palavras, de refrões, de bordões. Isso. Aquela época, poucos tinham aquela época, a ideia era acompanhar a jogada em cima. Hoje é acompanhar em cima, mas tem uma pintura, uma imaginação. Então, tem gente muito competente que acompanha o jogo em cima, mas também dá uma característica própria ao jogo. Naquela época, só um dos locutores que tinha mais essa aproximação com a pintura, que era o Fiore Gigliotti, que foi meu professor na Rádio Pan-Americana. Mas existiu Pedro Luiz, Haroldo, esqueci, enfim, outros apresentadores, outros locutores de grande competência, que hoje não teriam o mesmo sucesso. É outra época, as coisas mudaram muito. Mas hoje tem gente muito boa, é gostoso ouvir, é uma arte. E nessa arte eu estranho muito porque tem poucas mulheres. Me disseram que a Globo vai colocar uma mulher agora para transmitir jogos de mulheres, jogos de futebol feminino. Eu estranho que as mulheres, de vez em quando, a televisão italiana tem uma mulher narrando um clássico. Eu não sei por que as mulheres não evoluíram tanto na locução esportiva. Vai ver que é machismo, não deixa. Não, certamente esse momento vai chegar. Existem muitas mulheres fazendo reportagem, né, nessa área esportiva também, que não era comum, era um espaço mais ocupado pelos homens, mas certamente elas estão se preparando e logo vão surgir as narradoras de futebol e de outros esportes também. Logo, quando? Eu ouço isso... Eu acho que esse sinal da Globo aí que você salientou agora, eu acho que não está muito longe disso, não. Eu acho que está bem próximo. Eu acho que ainda tem no esporte, embora tenham aparecido muitas jornalistas que fazem muito bem, inclusive entrevista muito bem, fazem reportagem esportiva muito bem. Eu acho que ainda a narração tem um quê de machismo. Tem assim, um medo de que o ouvinte... É uma desculpa, né? De que o ouvinte não vai aceitar bem. E os ouvidos das pessoas que gostam de transmissões radiofônicas estão acostumados com vozes masculinas, mas eu acho que não tem diferença nenhuma. Mas eu acompanho de vez em quando essa senhora que transmite em italiano. Ela é admirável, ela transmite muito bem, comenta, entende, como as nossas repórteres brasileiras entendem, comentam, às vezes narram um pequeno lance, um escanteio e tal, mas a grande transmissão esportiva não está reservada para elas, não. A transmissão esportiva existe lá desde os anos 30, eu acho. Desde os anos 30. Nunca passou pela cabeça de ninguém imaginar que haveria uma senhora transmitindo a Copa do Mundo, tudo. Tem um quê de machismo com um monte de desculpas. Será que o ouvinte, blá, 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 o patrocinador... Seria interessante, seria interessante. Boris,
como eu já destaquei aqui, todos te conhecem da televisão, a gente falou do seu início no rádio, mas no meio disso tudo, entre rádio e televisão, você foi editor-chefe da Folha de São Paulo e antes disso, você também já salientou aí o seu trabalho de assessoria de imprensa para políticos. Eu acredito, quero crer que a sua chegada à editoria de política, primeiro na Folha de São Paulo e depois no trabalho posterior que a gente conheceu na televisão, essa cancha vem dessa assessoria de imprensa que você fez, ou assessoria parlamentar que você fez a esses políticos, não? Eu tive alguns fatos, como eu disse, que a vida foi me conduzindo, alguns fatos que eu mesmo acho interessantes. Eu era um jovenzinho que comecei aos 15 anos como plantão esportivo na Rádio Piratininga, que transmitia a turf e eu dava os resultados do futebol. Depois foi para a Rádio Santo Amaro, que era da comunidade japonesa, e depois fui para Eldorado. Quando eu fui para Eldorado, eu comecei a me interessar mais por política, fui para a Faculdade de Direito ao mesmo tempo e comecei a trabalhar em assessoria de imprensa para um secretário da Agricultura de São Paulo, que era o deputado Herbert Levy. Eu nunca trabalhei especificamente para políticos. O Herbert era um político, mas estava em função de secretário de Estado. Tem uma função muito mais com uma visão técnica que ele tinha do que especificamente política. E aí eu conheci o interior de São Paulo, conheci a agricultura, conheci as pessoas, conheci, em função profissional, conheci jornais, revistas, editores, especialistas da área de agricultura, economia. Depois, o Herbert Levy saiu, veio um sucessor dele, Antônio Rodrigues Filho. Antônio Rodrigues Filho, posteriormente, foi vice-governador do Estado, vice-governador do Laudo Natel, que acabou de falecer. Antônio Rodrigues Filho é pai do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que foi ministro no tempo do presidente Lula. Também continuei viajando, conhecendo, me aprimorando nessa área de agricultura que bordeja, integra a economia. E depois, Antônio Rodrigues Filho foi escolhido para ser governador pela Assembleia Legislativa, indicado, né, pelo regime militar, e aí eu fui trabalhar com o ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima. Está vivíssimo, mora em Porto Alegre, é gaúcho, e eu fiquei um bom tempo com ele, conheci o Brasil, uma chance que eu não teria, até muitas vezes a gente brincava, dizia, ele me dizia, você que tem que me pagar, porque eu fui conhecendo o Brasil em loco, com os problemas regionais, conheci o Nordeste, muitas cidades, muitas questões, eu era obrigado a conhecer, o ministro abordava as questões regionais, como os secretários o faziam também. E, em seguida, eu fui convidado e aceitei, eu fui ser o secretário de imprensa da Prefeitura paulistana. Quando assumiu a prefeitura, o prefeito também falecido, José Carlos de Figueiredo Ferraz, que era um professor, ilustre professor, engenheiro, uma pessoa brilhante, que conhecia a área urbana como a palma da mão. Então, essa área econômico-agrícola e a área urbana, eu tive professores fantásticos, porque nos 2 anos que ele ficou na prefeitura, ele foi demitido numa briga com o então governador Laudo Natel, que nomeava o prefeito das capitais era nomeado. Então, nesse período,
eu tive um aprendizado muito grande. Então, quando eu cheguei à Folha de São Paulo, além dos conhecimentos normais que um estudante pode ter, do que eu tinha aprendido na faculdade, das minhas leituras, da vida prática, etc., etc., eu trazia esse cabedal de ter passado por, pela Secretaria da Agricultura, por um ministério, conheci gente na área federal, conheci governo, conheci a imprensa em nível nacional, e aí eu fui para a Folha já com algum cabedal, algum conhecimento. Eu fui 2 vezes editor-chefe da Folha. A primeira vez eu não fui bem, era uma tarefa muito pesada para quem não tinha experiência de imprensa escrita. Na segunda vez, que foi uma emergência, que eu achei que ia ficar pouco tempo, o jornal sofreu uma possibilidade de intervenção e aí o dono do jornal, um dos donos, Otávio Frias de Oliveira, me convidou, quase que convocou para assumir o cargo, no qual eu fiquei 8 anos, e numa emergência, aí sim eu me senti preparado e suficientemente conhecedor do país e de como me movimentar dentro de um quadro político resvaloso, e toquei as coisas, cumpri minha missão. Você consegue andar pelas ruas, Casoy, com tranquilidade? Você é muito abordado, as pessoas te solicitam muito? Acontece, as pessoas... O carioca que fazia o Pânico e que Carioca. inventou aquela coisa, boa noite, boa noite, boa noite, ele me deixou essa marca. Eu vou passando pelos locais e a garotada, que não é muito fã de jornal, mas era fã do Boris, do jornal do Boris, do Carioca, sabe? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou abordado, as pessoas me abordam com respeito e eu atendo todo mundo, converso, eu me condicionei a conversar. Às vezes, eu prefiro não sair, porque nem sempre eu estou disposto a essa abordagem, mas Mas entre os jovens, esse trabalho do Carioca, do humorista Carioca, aí acabou te dando mais notoriedade entre os jovens, uma coisa que não existia antes. eu não diria mais autoridade, mas eles Não, me notoriedade. conheceram melhor. É. Então, é aquele jornalista maluco que que pretendia ser eu, que sonhava em ser eu, que é uma obra do Carioca, foi um belo instrumento de divulgação, a minha divulgação e do meu nome. E eu, às vezes, vou num shopping, tal, de frente ninguém brinca, mas é muito gozado. Por trás, ouço boa noite, boa noite, boa noite, e essa coisa do carioca sobrou, é impressionante. Então, tudo bem, eu me divirto também. Diziam na época que eu tinha ficado muito irritado em ser transformado em uma peça de humor pelo Carioca. Nada, eu adorei, eu gostava do personagem e cheguei a fazer junto com ele. Cheguei a apresentar um jornal dentro do Pânico. Me diverti muito com aquele Boris. Aliás, eu tenho saudade daquele Boris. Afinal, vocês estavam na mesma casa, na Rede TV, e que tinha o Não, Pânico. ele tinha ido para a Band. Ah, sim. Ele começou fazendo o Boris na Band. Ele anunciou na Rede TV e a primeira vez que ele levou ao ar foi na Band. Eu assisti preocupado. Falei, quem é esse Boris aí? Mas aí eu gostei muito. E aí nos conhecemos nos corredores lá da Band. E quando chegou um momento de que o personagem, na opinião dele, cansou, eu não senti nada. Eles resolveram, então, me convidar com muito cuidado para participar e nós apresentamos, eu e o Carioca, caracterizado por Boris, apresentamos o jornal juntos. Confesso que eu achei que ele era um Boris bem melhor que eu. Uhum.
Você acompanha o programa... pode concluir, Boris. Me diverti muito. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo. Estamos também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. E hoje a nossa conversa com o jornalista Boris Casoy. Boris, quando que você percebeu que era preciso passar o Brasil a limpo? Você que teve essa vivência, não trabalhando diretamente com políticos, mas trabalhou na política, porque os técnicos que estavam na política ali, né? Naquele momento você já percebia os problemas, as mazelas, você comentou que saiu para conhecer o interior. Como é que tudo começou? Na verdade, Mauro, o Passar a Brasil a Limpo nasceu em 13 de fevereiro de 1941, quando eu nasci. A frase apareceu no processo de impeachment do presidente Collor. Aí é uma coisa assim que surgiu. Eu falei, deve ter uma frase que some tudo isso. E surgiu essa frase. Eu estava com uma caneta na mão e tal, e surgiu essa frase que consubstanciou. E o Brasil ainda tem muito problema, né? O Brasil é um país gigantesco, com grandes possibilidades, com grande potencial, uma população gigantesca, sem conflitos raciais, e uma população gigantesca representa um mercado potencial gigantesco, tem uma costa fantástica, tem todos os climas e eu diria que o Brasil não tem sido conduzido como a população mereceria. A gente tem que prestar atenção na questão da corrupção, na capacidade administrativa, temos que fazer reformas profundas, criar condições de maior e melhor distribuição de renda. E eu acho que isso tudo que eu estou dizendo está muito calcado na questão da educação. A educação não é a solução, mas representa uma grande parcela da solução de muitos dos nossos problemas. Seria um avanço muito grande. Lamentavelmente, nós não temos tido uma gestão administrativa à altura das necessidades do país. Estamos muito atrasados em educação. O fator violência também recebe uma grande contribuição desse fator da baixa e da má escolaridade. Os problemas estão aí gravíssimos. O país tem potencial de resolvê-los, mas precisa de reformas muito profundas. Está aí, o governo tem que tocar essas reformas, levar adiante essas reformas. Não há muito o que esperar. Não falta tanto dinheiro como dizem, falta vontade e capacidade política. E falta um pouco de desprendimento de parte da elite brasileira. Tem uma parte da elite muito mais preocupada com os seus ganhos do que com o bem-estar de toda a população. Eu acho que cada vez mais grita o momento de que providências muito sérias têm que ser tomadas mirando a população brasileira, que tem todo o direito de ser tratada como todo o pagante de imposto, e todos nós somos pagantes de impostos e merecemos uma gestão e uma administração correta, decente e capaz. Boris, nós teremos tempo ainda neste governo para essas reformas que você destacou e que são as promessas, né, de campanha. A gente perdeu um ano com pandemia, a gente perdeu uma parte do tempo também do governo com as próprias polêmicas criadas pelo presidente, nas falas
não muito pensadas e, enfim, isso acabou fazendo o tempo passar. Estamos na metade do caminho. 2021 não será bom, obviamente, por falta de orçamento, tudo isso fruto desse ano ruim de economia que vai terminar em queda. O que a gente pode projetar para o final desses 4 anos do atual governo, em termos dessas reformas que você salientou? Mauro, é uma pergunta que eu faço a mim mesmo, eu acho E que vale que $1 milhão. não dá para responder. Nem bola de cristal responde isso. Eu não consigo. Eu vejo que há um potencial muito grande. Nós temos energia, temos uma energia importante, temos uma população, enfim, aquilo que eu coloquei, as condições estão aí. Tem um governo eleito, democraticamente eleito, tem uma eleição em 2022. Eu só digo que eu tenho esperanças, gostaria que as coisas acontecessem, mas eu não quero, não devo e não tenho condições de fazer nenhuma previsão. Eu sei que 2021 deve ser um ano difícil, não só para o Brasil, como para o mundo todo. As economias estão sofrendo com a pandemia, as crises estão aí, quer dizer, o mundo está menos comprador, menos vendedor, produz menos, enfim. Mas profissão de brasileiro é esperança. Eu sempre tenho esperanças e acho que a gente pode dar alguns passos adiante, alguns passos adiante. Pode não, precisamos, estamos chegando em momentos difíceis e eu temo que essa situação de pobreza e de uma parte de miserabilidade leve ao aumento dos níveis de violência que você vai vendo vão se acentuando. Você olha para trás, era muito melhor. E eu temo que daqui a 10 anos a gente tenha saudade de hoje. Então, eu acho que existe uma luz amarela no fundo do túnel e é o momento de a gente tocar as coisas. Poder, pode. É preciso, então, criar um quadro gigantesco com o verbo fazer. Você já Isso. pensou em dar aulas, Boris? Você tem uma passagem pela FAAP também, a Fundação Tem Armando Álvares Penteado. uma passagem rápida pela FAAP. Não é a minha vocação. Não é a minha vocação. Eu não me dei bem. Enfim, não é a minha vocação. Eu consegui transmitir alguma coisa em termos de jornalismo. Eu senti alguma dificuldade com alunos cuja presença era meramente física, mentalmente estavam em outro lugar, e que o interesse era muito pequeno, mas tem gente muito boa, mas não é minha vocação ser professor. É uma coisa que passou pela minha vida. Não é a minha embarcação predileta. Não é a minha praia, como diziam jovens. Não, as pessoas dizem, nossa, mas você dizem para mim, por exemplo, mas você tem aí uma carreira, um acúmulo de conhecimento, passa para frente, passa para os jovens, mas uma coisa é a gente ter para a gente, né, Boris? Outra coisa é passar para os outros e ter a didática para passar isso adiante. Enfim, eu não me sinto nem preparado para isso, nem sob aspecto psicológico. Nem tenho paciência, nem tenho paciência. Você pode transmitir eventualmente uma outra conferência que eu não tenho me negado a fazer, mas você ser professor profissionalmente não me tenta. Não é que eu abomino, não me tenta. Se precisar, eu faço, mas não me tenta, não é a minha grande vocação, não. Minha vocação é a notícia, é o jornal, é o rádio, a televisão, é a internet, enfim, isso que eu faço e que eu faço com muito amor,
como se fosse o primeiro dia de trabalho mesmo. E aquele que quer ser jornalista, especialmente o jornalista de televisão, porque é o meio que tem esse glamour, né? O que dá para dizer? Porque muitas vezes a gente vê aquele aspirante a jornalista que fala: não, eu quero sentar na cadeira do William Bonner e apresentar o Jornal Nacional, ou quero sentar na cadeira do Jornal do SBT, onde já esteve o Boris Casoy. E não é isso. Não é isso. O jornalismo tem uma série de etapas e tudo isso precisa ser percorrido lentamente para que se conheça todo o processo. O que dizer para esse estudante que tem esse pensamento? É isso mesmo, Mauro. Depende de muito suor, muito trabalho. O William Bonner não desceu de paraquedas naquela cadeira. E aqueles que estão estudando precisam também se aprofundar. Leitura, cultura, informação, línguas. Hoje é importante saber mais uma língua, buscar entender um pouco mais de economia. Jornalista é avesso a números, difícil um jornalista. Há jornalistas que não conseguem, boa parte, saber a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Quer dizer, quanto mais informação, leitura, cultura você tiver, mais próximo de um bom emprego você estará. E a concorrência é grande. A concorrência é grande. Essa história do pistolão não é tão verdade. É difícil hoje um chefe escolher o incompetente quando há pessoas competentes no mercado. Então, nada sobrepuja a competência. Eu tenho visto jovens competentes, preparados, que chegam nas redações e treinam para aprender ou para se desenvolver nas técnicas de fazer jornal, rádio, televisão, etc., que não são técnicas difíceis, qualquer pessoa de mediana inteligência é capaz de aprendê-las. Isso somado a um cabedal de conhecimento, cultura, línguas, e eu aceito economia, isso forma um profissional com potencial de crescimento. Não adianta aparecer com um canudo embaixo do sovaco. Boris, nosso tempo se esgotou. Em 15 segundos, sua despedida, sua mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso espectador nas redes sociais para 2021, por favor, bem brevemente. Mauro, muito obrigado a você, ouvinte, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Um 2021 que não repita 2020. Meus cumprimentos e até logo mais. Muito obrigado, jornalista, apresentador Boris Casoy, por essa conversa com o nosso público do programa Gente que Fala. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, também gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.